Eu não preciso pedir para você responder, mas quem aqui nunca passou por uma dor, por um sofrimento? Aqueles que às vezes parece que não vai ter fim, aquele choro que às vezes tem um acompanhante chamado soluço, tão forte que ele era. Quem sabe você já não chorou de soluçar pelas madrugadas, no seu quarto, sozinho ou com alguém, mas o choro veio, a dor muito forte, independente da tua fé, independente do que você pensa, mas na hora da dor, na hora do sofrimento, vem as indagações: por que, meu Deus? Quem é que nunca se perguntou, por que, meu Deus? E principalmente, por que eu, meu Deus? Por que eu? Quando a gente pergunta, por que eu? Por que comigo? É uma pergunta bem egoísta, né? Se fosse com os outros, tudo bem, mas por que eu? É como a gente vê uns comentários bobos, quando alguém morre e alguém fala assim: ela é tão jovem, se fosse mais velho poderia morrer? E o pior, fulano morreu, era tão bonito, quer dizer que os feios têm que morrer? A gente fica perguntando, por que eu? Por que da dor? Por que do sofrimento? Por que que isso aconteceu comigo? Por que que esse sofrimento, essa dor, esse rompimento, essa traição, esse machucado, essa ferida, por que comigo? E o pior é que nós condicionamos com a nossa espiritualidade. Mas por que, se eu estou firme na igreja? Por que, se eu estou orando? Por que, se eu sou dizimista? Por que, se eu estou indo nos cultos? Por que, meu Deus, por que? A gente escuta, aconteceu com fulano, mas por que? Ele era uma bênção. Por que? Ele é um pastor. Por que? Tem cargo na igreja. Como que se a gente tivesse um destaque na igreja publicamente, ou mesmo de maior comunhão com Deus, é que ele era fiel mesmo. Como acontecem umas coisas dessa com uma pessoa tão fiel? A gente condiciona a nossa espiritualidade, e isso não tem nada a ver. A dor é inevitável. Eu vou citar o que está escrito em Mateus 5,45. Em suma, a parte B do versículo diz assim: o sol vem para os bons e para os maus. O sol vem para os justos e para os injustos. E a chuva cai para os bons e para os maus. O nosso Deus é um Deus justo, justíssimo. E a Bíblia deixa bem claro: no mundo tereis aflições. As lutas, as dores da vida são inevitáveis. Não tem como caminhar pela vida sem ter dores e sem ter luta. É inevitável. Já diz uma famosa frase de um escritor japonês, que diz assim: a dor é inevitável, mas o sofrimento é opcional. E às vezes a gente não consegue entender muito essa frase, mas ela é carregada de verdade. E no término desse culto você vai poder, é isso mesmo, se você não entende essa frase. E a gente então fica imaginando, mas por que, se fulano está na igreja? E a gente acha que é mérito da gente. Se eu fui abençoado, eu fui promovido, é porque, eu mereci, hein? Eu fui fiel muito tempo, aí Deus resolveu me honrar. Tá, mas e aquela pessoa que não vai na igreja, que não é fiel, que não está nem aí para Deus, que vive no pecado e está tendo promoção mais do que você na vida, lá no trabalho, ou na vizinhança, ou na família? Por que isso acontece?
Tem gente que acha que Deus é injusto. Eu estou na igreja o tempo todo, o povo está igual o povo lá de Malaquias, no final do Velho Testamento, quando eles dizem assim: será que vale a pena servir a Deus? O ímpio, ele não teme a Deus, o ímpio não está nem aí, e eles prosperam. Você viu, meu vizinho comprou um carro novo, é ímpio e prospera. Por quê? E eu estou firme com Deus, e por que não acontece comigo? Ou por que acontece tudo isso? Porque Deus é justo, e o sol vem para você que é fiel, e o mesmo sol que brilha sobre você que é fiel, brilha sobre o infiel. E a chuva que cai sobre você que é fiel, também cai sobre o infiel. Mas nós queremos sempre algo mais de Deus, porque a nossa visão ela é muito material. Aceitamos a Jesus como Salvador, vamos colocar dessa forma. E quando você aceita Jesus como teu Salvador, a Bíblia diz que todo aquele que crê no coração e confessar com os lábios, este será salvo. Você crê que Jesus é o Senhor no teu coração? Você já confessou nos seus lábios que Ele é o único e suficiente Salvador? Então a Bíblia diz que você é salvo, e a salvação é pela fé, não é pelas obras, para que ninguém se glorie, como diz Efésios 2:8. Então você é salvo. Quando você é salvo, acontece algo fantástico, sobrenatural, no exato momento em que você recebe a Jesus, que se chama novo nascimento. Você nasceu de novo, você continua com o mesmo corpo, você continua com o mesmo nome, porém, o teu nome não está apenas nos registros civis da vida, ele é escrito no livro da vida. Quem recebe Jesus como Salvador tem direito à eternidade. Mas isso é para depois. E agora, o que Deus pode me dar? Deus, sabendo que o homem gosta de receber e quer muitas coisas, Ele então fez um projeto de recompensa para o homem, que se chama galardão. Pastor, mas tudo isso é para lá, eu quero saber para cá. E a Bíblia diz que o homem que só olha para cá, só para hoje, só para as coisas materiais, é pobre, cego, miserável e nu. E é por isso que as pessoas não entendem o problema da dor. Ela serve um Deus sobrenatural, mas vive no mundo natural, onde as coisas naturais acontecem. A pessoa de idade, ela morre, mas o jovem também morre. Crianças morrem. Estamos passando, mas principalmente a parte que nós estamos vendo, mais difícil dessa pandemia. Muitas pessoas morreram. Quantos pastores morreram? Quantos homens e mulheres de Deus morreram? E tem crente que vive como que se morreu é porque não estava firme com Deus, morreu é porque não era fiel. Mas é algo natural da vida. A dor vem para todo mundo. É claro que às vezes eu e você não entendemos o porquê as coisas acontecem, ou porquê que as coisas aconteceram, mas eu não vejo em nenhum lugar da Bíblia Deus dizendo: vem comigo, siga-me e eu vou te mostrar e te explicar tudo o que vai acontecer. Na verdade é pelo contrário. Quando você chega em Deus, você recebe um propósito e você caminha em direção a esse propósito. Se Deus há 15 anos atrás, há 20 anos atrás, chegasse para mim e dissesse assim: meu servo, olha só, até junho de 2022, vou fazer uma linha do tempo do futuro, olha o que vai acontecer com você, se eu desse uma lida na minha linha do tempo
dos futuros, daquela época, uns 15, 20 anos, eu ia dizer: Deus, que é isso? Eu não quero isso para a minha vida. Se Deus chegasse para José e dissesse: José, estou aqui um sonho, só que José, olha o que vai acontecer no caminho, até o sonho se concretizar, José ia dizer: Deus, deixa quieto, tá bom assim, é muita dor. Como assim, Deus? Ser traído pelos próprios irmãos, eu amo os meus irmãos, eles vão tentar me matar, Deus. Não, mas fica tranquilo, não vão conseguir. Mas só deles tentarem me matar já é o suficiente para esmagar a minha alma. São os meus irmãos. Eles não vão te matar, vão te vender como escravo. Como assim, Deus? Para onde? Para uma terra longe, lá para o Egito. Você vai ser vendido para mercadores, vai parar lá no Egito. Deus, os meus irmãos, então era melhor ter me matado do que me vender como escravo para uma terra estranha. Mas fica tranquilo, José, eu serei contigo. Você vai para a casa de um homem chamado Potifar, e eu vou honrar você lá naquela casa, e você vai ser chefe lá dos outros escravos, você vai ser o mordomo, você vai ter autoridade lá na casa desse homem. Mas Deus, meus irmãos e a minha família, que adianta ter autoridade sobre outros escravos, sendo escravo numa terra estranha, de deuses estranhos? Mas fica tranquilo, José, eu vou ser contigo, eu serei contigo, porém, você vai ser acusado de assédio sexual. Deus! Assédio sexual é terrível, e ainda para um escravo. Eu não quero, Deus, é melhor me matar. Não, você não vai morrer. Mas o que vai acontecer comigo depois dessa acusação? Vão me matar? Não, você vai ser preso. Como assim, Deus? Vai ficar um tempo numa cadeia fétida, mas fica tranquilo, eu vou estar lá com você. Pessoas, você vai ajudar pessoas dentro da cadeia, e essas pessoas que você vai ajudar, algumas delas vão se esquecer de você. Mas Deus, que vida é essa? Mas fica tranquilo, você vai ser governador do Egito. José diria: eu não quero. É muito sofrimento, muita dor, só de saber, só de pensar. Imagina passar por ela. Então, Deus não vai te mostrar, e nem precisa mostrar o que vai acontecer. Certamente você não suportaria, mas quando estiver passando pela luta, pela dor, pela prova, Ele vai estar passando com você. E cada prova, ela vai te dando crescimento e experiências para conquistar outras bênçãos. A prova que você passa, a luta e a dor que você enfrenta agora, ela pode te dar uma experiência para enfrentar a outra. É por isso que Deus vai passo a passo direcionando você, e não mostra tudo, porque passo a passo a gente já não entende. Agora eu te pergunto, por favor, seja sincero, responda para você mesmo, mas com sinceridade: já não aconteceu? Ou já talvez esteja acontecendo algo em tua vida que você não entende? Que você disse: Deus, por quê? Ou na hora não entendeu, foi preciso todo um processo para hoje você entender? Comigo já aconteceu. Coisas que eu não entendia. Foi por isso que um dia bem difícil da minha vida, eu disse isso, eu disse: olha, tem coisas que eu sei, então eu confio, mas quando eu não sei, quando eu não entendo, só me resta confiar, porque Ele é Deus. A dor, ela vem. Quantas pessoas, talvez pessoas aqui, pessoas que estão nos ouvindo pelo canal no YouTube, teve perdas irreparáveis, processos de luto difíceis relacionados a perdas de entes queridos. Tem gente que
não pode nem pensar em perder alguém, o pai, a mãe, só de pensar já dói. Tem gente que pensa em perder um filho, perder um cônjuge, já começa a chorar. A gente tem uma cultura que não nos prepara para estas perdas, e quando ela chega, nós não estamos preparados, é um rebuliço, avalanche de emoções, indagações, porque Deus, como se não fosse natural as pessoas nascerem, crescerem, morrerem em uma época da vida. Ah, mas pastor, era tão jovem. Vai falar para o homem, para a mulher que perdeu o pai, que perdeu a mãe, que perdeu o cônjuge, 60 anos, 65 anos, ah, isso aí tá bom, já viveu bastante. Vai falar. Cada momento da vida carrega as suas dores, e elas são imensuráveis. Não tem como você medir e pontuar a dor do outro, embora algumas pessoas tontas, que a Bíblia chama de tolo, coloca nota e mede a dor dos outros. Ele coloca uma categoria de severa, leve, mediana. Ele é tão esperto e sábio, que ele sabe o que os outros estão passando. Irmão, se tem uma coisa que a gente não está preparado, é para lidar com outros. A gente estuda para lidar com máquinas, a gente estuda para muitas coisas, mas a gente não estuda seres humanos. Poucas pessoas estão preparadas para lidar com aquilo com o qual ele lida todos os dias, que é ser humano. Por isso ele vive magoado, angustiado, chateado, cheio de mágoa, cheio de raiva, porque não sabe como o ser humano funciona, não entende nem ele mesmo. As dores da vida, elas são inevitáveis, e a gente precisa buscar entender alguma coisa, porque você certamente já ouviu falar sobre isso. Se não, deixa eu dizer, quando você é chamado por Deus, você é chamado por Deus. Santo, sede santos, porque eu sou santo. O que é santo? Separado por Deus. Você foi separado por Deus em um mundo cheio de pecado, em um mundo condenado à morte. Você foi separado por Deus, recebeu o direito à vida eterna. E nessa separação, nesse chamado, nessa santidade, você tem uma missão, que é trazer as pessoas que estão perdidas para este lugar, separá-las desse mundo e prepará-las para morar com Deus. Só que o chamado, ele te separa, mas ele não te prepara. O que te prepara são as dores da vida. Você é preparado pelas dores. Lá em Isaías 66, versículo 9, nós podemos traduzir o que Deus diz sobre a mulher: não vou abrir a sua madre para não te dar um filho, ou seja, não vou deixar você passar por dores terríveis sem começar algo novo. As dores, elas trazem um marco na vida das pessoas, porque quando chega em alguns momentos da vida, a gente sente dores terríveis, e aí nós precisamos nos posicionar, e as dores nos traz dois caminhos: ela nos faz avançar, ou ela tem o poder de nos fazer parar. Preste atenção, dona de casa, o que você faz quando quer amolecer a batata para fazer o purê? O que você faz? Cozinha, coloca na água quente. Para que coloca a batata na água quente? Para amolecer. Mas e quando você quer cozinhar um ovo e endurecer o ovo, você coloca ele na água quente. Tanto a batata como o ovo, o processo é o mesmo.
é água quente. Só que a mesma água quente que amolece a batata endurece o ovo. Ou seja, as mesmas dores na vida de algumas pessoas que traz um propósito de mudança e leva ela para um lugar além na experiência da vida, são as mesmas dores que faz com que a pessoa trave e pare e desista de lutar. E permanecendo nessa desistência por um tempo muito grande, ela pode perder o sentido da vida e a vontade de viver. A mesma dor que impulsiona é a dor que para. Então, qual é a diferença entre aquele que vai e aquele que fica? É a essência da palavra de Deus e o poder do Evangelho na nossa vida. Essa é a diferença. E o cristão, pela fé, tem mais facilidade de enxergar o propósito na dor, porque toda dor traz um propósito, toda dor traz uma mudança. A mudança que você teve na vida, nascida na dor, foram mudanças duradouras. As mudanças que você teve na vida, nos momentos leves, provavelmente não perduram, mas aquela mudança da dor, você foi até onde não podia mais, você foi até onde não aguentava mais, você foi até onde a sua alma gritava, onde o choro chegava, ninguém via, só você e Deus, e estas dores e este choro fez com que você mudasse. Essas mudanças, elas são para melhores. E elas duram. A dor traz um propósito, e tem um propósito na dor. A dor de José trouxe a ele um destino, mostrou para onde ele deveria ir. Talvez você está, meu irmão, desesperado por causa da dor, mas essa dor é só Deus gritando para você tomar uma decisão, tomar uma postura. As dores nos preparam para a vida. Imagine se eu tivesse o poder. Imagine se eu, pastor Sidney Luiz, tivesse o poder, Solange, de conversar com você e dizer assim para você: Solange, desde quando você se lembra da existência da sua vida, você quer que eu tire todas as dores, tudo que você passou lá no passado, tudo você esqueceu, eu vou tirar tudo, você vai esquecer de tudo. E ela disser assim: eu quero. Talvez seria a decisão mais errada de toda a história dela, porque se tirar toda a dor, todo o sofrimento, tudo que ela passou, todo o choro, parece que só vai ter alegria, né? Ela vai voltar a ser uma criança, e o primeiro obstáculo que ela enfrentar, a derrota vai ser terrível, porque o que vai fazer com que ela enfrente e conquiste novas vitórias, são as experiências na vida, são as espadas que foram forjadas nas dores lá do passado. Deus usa as dores, Gonçalo, para preparar você, porque Ele tem algo maior para a tua vida. Pessoas na Bíblia que foram perseguidas, e por causa da perseguição, tiveram que deixar os seus lugares, e alcançaram lugares inimagináveis. A dor que incomodou, trouxe bênção e mudança na vida daquela pessoa. Então eu não posso achar e nem posso acreditar que as dores me fazem um fracasso, e que não tem propósito nenhum, que eu estou sofrendo apenas por sofrer. Pelo contrário, repita comigo em voz bem forte e alta, diga assim: a dor, bem forte, a dor estabelece um novo tempo em minha vida.
Isso vai depender da base que nós temos do Evangelho. Por isso é importante ler a Bíblia, estudar a Bíblia, se preparar. Havia um homem chamado Jó. Todo mundo conhece a história de Jó. Jó, ele era um homem íntegro, justo, sincero, temente a Deus e que se desviava do mal. Fala a verdade, é difícil encontrar um homem hoje justo, que vive e pratica a justiça, não fica dando um jeitinho brasileiro para tudo, ou jeitinho qualquer que seja a nacionalidade. É difícil encontrar um homem que trabalha a justiça com a balança certa, longe dos holofotes, quando ele está sozinho, justo quando é só ele e Deus, justo com as pessoas, a ponto das pessoas ficarem assustadas. Se é bobo, se fosse eu. É difícil encontrar pessoas sinceras, temente a Deus, que coloca o temor à frente de tudo. São pessoas sábias, porque o temor é o princípio da sabedoria. E se desviava do mal. Você pode não viver uma vida no pecado, mas o pecado se apresenta todos os dias, e às vezes nós nem desviamos do mal, nós damos lugar ao mal. Damos ou não damos? Jó era tudo isso, e Jó fazia uma coisa que eu não faço, eu acho que ninguém faz. Todos os dias, todas as noites, Jó sacrificava nas madrugadas, orando pelos seus filhos. Ele acreditava que se os filhos tivessem algum erro, algum problema, o sacrifício dele ia proteger os filhos. Jó era um homem fiel, um homem íntegro, o homem mais rico daquele tempo. E no entanto, a dor veio sobre ele, não igual vem sobre a gente. A gente recebe as dores da vida e um tempo para processar essa dor. Preste atenção, a gente recebe dores na vida e um tempo para processar essas dores. Nós entramos em luto por uma perda de um ente querido, ou de um emprego, ou de um casamento, ou de um filho, ou de uma derrota, seja ela qual for. Luto é perda, e a gente tem um processo para elaborar esse luto, e esse processo passa pelo crivo do tempo, embora o tempo não cura, como algumas pessoas dizem. Calma, o tempo cura tudo, o tempo não cura nada, quem cura é Deus, porque se o tempo curasse, Deus seria desnecessário, mas o tempo é a ferramenta que Deus usa para trazer a cura, e um processo de luto é inevitável, e esse processo cabe a nós aprendermos com as dores e nos posicionarmos nas outras dores, porque outras dores virão. Um dia eu preguei assim, no final uma irmã disse: pastor Sidney, eu estou desanimada, vim na igreja com tantas dores, tantas lutas, e o Senhor ainda falou que vai vir outras. Eu falei: irmã, essa é a verdade da vida. Mas tem umas igrejas por aí que o pastor fala assim: ó, daqui 2 semanas o anjo vai entrar na tua casa, daqui 2 semanas vai trazer a vitória, daqui 2 semanas esse problema vai desaparecer, aí vai ser só alegria, só alegria. Eu fico imaginando o anjo trazendo a morte para uma pessoa fiel, morte do corpo, e levando para a glória, porque não tem outro jeito, Alcenita, não tem. Outras dores virão. Por que outras dores virão na minha vida? Porque algumas dores não dependem de mim, são fatores externos. Algumas dores virão porque Deus vai permitir. A maioria das dores virão porque eu vou errar, como já errei tanto nessa vida, como você já errou, e vem as dores.
O problema não é a dor, é o que nós fazemos na dor. Você foi enganado, você foi iludido, você foi traído, você foi humilhado, tá? E o que você fez? Ou você está sendo enganado, está sendo iludido, está sendo traído, o que você vai fazer com isso? Você vai levantar a cabeça mesmo na dor e tomar uma decisão, mesmo que essa decisão momentaneamente cause maiores dores, porque toda mudança traz dores. Por isso eu gosto muito da frase da Joyce Meyer. Você já me ouviu dizer várias vezes e vai ouvir outras vezes. Chega uma hora na vida que você tem que escolher a dor da mudança ou a dor de ficar do jeito que está. Mas que você entende nessa frase? Dos dois jeitos vai ter dor. Mas a dor de ficar do jeito que está é pior. Porque se vai ficar do jeito que está, a tendência é com o tempo piorar e nunca sarar. A dor da mudança pode ser mais aguda, ela tira você do conforto, ela faz você enfrentar o que você talvez achava que não ia conseguir enfrentar, e você só sabe que é capaz quando você começa a andar por essas águas, porque a capacidade necessita da responsabilidade para expor as suas possibilidades. Aí você toma uma atitude e começa a andar, e você percebe que é possível, e você percebe que aquela tempestade forte vai diminuindo as águas nas tuas costas, ela vai mostrando para você um horizonte diferente, um sol que começa a brilhar, e logo você está vivendo um tempo novo estabelecido na tua vida, pela decisão tomada em um momento de grande dor na tua história. Porque a dor estabelece um novo tempo. Na dor, Deus tem propósitos. Eu separei uma frase aqui no final, para ler no final para você, vou ler antes. Tinha um escritor, pastor, que assina por C.S. Lewis. Ele diz assim: a dor insiste em ser atendida. Deus nos sussurra em nossos prazeres, fala em nossas consciências, mas grita em nossas dores. O seu megafone para despertar o mundo surdo. Quando você estiver ouvindo Deus gritar no teu sofrimento, presta atenção, porque Ele vai transformar essa dor em um propósito maravilhoso. Deus separou muitos homens para o ministério. E quando Deus separava, a primeira coisa que Deus fazia era levar para o deserto. Deserto é lugar de dor. Moisés teve uma vida tranquila, boa lá no Egito. Deus falou: agora vem cá, é a hora de eu te usar. Vai para o deserto. O próprio Jesus foi começar o ministério. Vai para o deserto. Elias foi usado por Deus, passou pelo deserto. Quando você quer ser usado por Deus, não tem outro jeito. Tem muita gente que quer ser usado por Deus, na primeira palavra ele desanima. A primeira pessoa que se levanta contra ele, ele se assusta. Mas se você quer ser usado por Deus, se prepare para levar a pedrada, principalmente dos teus irmãos. Mas é preciso entender que há um processo. E nós temos um processo para elaborar essa dor. Jó, homem fiel, íntegro, no mesmo dia, os filhos a quem ele orava e sacrificava a Deus todas as noites, veio uma notícia: seus 10 filhos morreram. Veio um meteoro do céu, lá um fogo do céu, matou todos os animais, a sua riqueza, o celeiro, a fazenda, tudo está destruído. A esposa se afastou dele, os amigos, ele perdeu tudo no mesmo dia. Jó sofreu a saúde, ele perdeu, ele tinha feridas de tanto se coçar com cacos de telha. Jó sofreu demais. Eu te pergunto, quantas vezes Jó perdeu os filhos na história da Bíblia? Quantas vezes? 1,
Depois segue, não estou falando dentro do capítulo, da história dele. Porque se a gente falar fora do capítulo, ele perdeu até a vida dele, que ele não está vivo. Não sei se você está sabendo, mas Jó morreu. Quantas vezes caiu fogo do céu, destruiu tudo que ele tinha? Quantas vezes os amigos se afastaram dele? Quantas vezes? Uma. Porque depois ele recebeu tudo em dobro. Mas por que só uma? Porque mesmo ele não sendo responsável por aquilo que estava acontecendo, ele aprendeu a lidar com aquilo. Na dor, Deus te ensina, você aprende ou não. Na dor, na crise, só tem dois caminhos: você cresce ou diminui. Mas aí não é com Deus, é com você. É a postura que você toma. Ah, pastor, mas isso não é fácil. Claro que não, é por isso que você precisa de ajuda. É por isso que você pode no discipulado falar das suas dores. É por isso que você pode ter um irmão de confiança e pedir ajuda em oração, não para qualquer um. É por isso que você não sai contando os seus problemas para todo mundo, é só para quem pode te ajudar. E você busca ajuda, e Deus, quando quer te abençoar, Ele nunca, na verdade Ele sempre quer, né? Ele coloca alguém na tua vida. Deus nunca te deixa sozinho, tem sempre alguém ao seu lado, pronto para te ajudar, basta você enxergar isso. Jó perdeu tudo, perdeu a riqueza, perdeu tudo. E na vida, às vezes, nós perdemos algumas coisas que nós consideramos ser tudo. E depois que nós perdemos o tudo, nós às vezes percebemos que aquilo não era nada. Ou às vezes coisas importantes da vida que nós perdemos, que parecia ser tudo, como um ente querido, mas a gente percebe que a gente pode sobreviver. Deus, Ele não evita a dor, mas Ele nos ensina a lidar com a dor. Repita comigo: Deus não evita a dor, mas Ele me ensina a lidar com a dor. Eu vou ler de novo, não precisa abrir sua Bíblia, nós já lemos Isaías 43. Mas agora, assim diz o Senhor que te criou, ó Jacó, e que te formou, Israel. Deus falando para você, preste atenção: não temas, porque eu te remi, chamei-te pelo teu nome, tu és meu. Deus, quando te chamou, meu irmão, não chegou no meio da humanidade e falou assim: pessoal, vem para cá, e você veio no meio dos outros. Opa, é para cá, mas é para cá, oi. Não, Deus te chamou pelo nome, no meio de milhões. Ele falou assim: Sônia, vem para cá. Ele te chamou pelo nome e sobrenome. Ele chegou e falou assim: Altieri Rodrigues de Santana, vem para cá. Foi assim que Ele chamou você, pelo nome. Ele te escolheu. E aí diz assim: quando passares pela... Preste atenção, quero fazer uma pergunta do que é chave para você nessa parte. Quando passares pelas águas, estarei contigo, e quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimará, e nem chama arderá em ti, porque eu sou o Senhor teu Deus, o Santo Israel, teu Salvador. Dei o Egito por teu resgate, te observa por ti. Tá, o que é mais importante aqui? Ser livrado. O que a Bíblia está mostrando? O livramento das águas, que nós acabamos de cantar. Quando a gente começa a se afogar, Ele vem e nos traz à tona para respirar. O que te chama mais atenção nesse texto seria, de repente, Ele te livrar do fogo, assim como livrou Sadraque, Mesaque e Abednego? Qual que era mais importante? O que chama mais atenção nesse texto? Não precisa responder, só para você pensar. Eu vou te falar o que me chama mais atenção nesse texto. Nenhum nem outro, é só uma palavra. Quando passares, na verdade duas palavras, né? Quando passares, diga comigo: quando passares. O que isso te sugere? Que você vai passar. Não está escrito se passares, mas está escrito quando passares pelas águas, e você vai passar pelas águas turbulentas da vida, pelas tempestades.
haverá tempo que o diabo virá contra ti como corrente de muitas águas, como diz a Bíblia, mas no dia em que o diabo vier contra ti como corrente de muitas águas, Deus alvorará contra ele a sua bandeira, Jeová Nissi, o teu Deus. Essa bandeira, ela traz demarcação de território. Aqui não, capeta, esse é meu. O diabo vem trazendo as coisas do passado, tentando levar você de volta para aquele mundo de pecado, para as drogas, para a bebida. Ele vem com força, mas a bandeira do Senhor está fincada. E se você olhar para a bandeira e ser fiel, buscar a palavra de Deus, você vai passar. Mas se o inimigo vier contra ti por um caminho, por 7 caminhos, fugirá da tua presença. Se você estiver descansando à sombra do Altíssimo, debaixo da sombra, não longe, porque se você ficar longe do objeto que protege a sombra, não tem sombra. Tem que ficar debaixo da árvore, Brenda, porque a sombra está ali. Se você ficar debaixo da sombra, se você morar, se você habitar no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente vai te cobrir e vai te guardar. Mas virão ventos, tempestades, mas se passares pelas águas, não. Quando passares pelas águas, quando estiver quase afogando, Deus pega você e te traz à tona para respirar. Aí você afunda de novo, aí Ele traz outra vez, mas a primeira vez você ficou 10 segundos, já ia morrer, Ele te trouxe. Aí você fica 30 segundos, vai morrer, Ele te traz. Daqui a pouco você consegue passar pelas águas 40 segundos, 1 minuto, 3 minutos, e aí que você diz: eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Quando passares pelo fogo, Mesaque, Sadraque e Abednego se posicionaram: não vamos nos curvar e nem nos prostrar diante de outro Deus, e de Deus nenhum, porque para nós só existe um único Deus. Ah, mas vocês vão morrer. Ah, se Deus quiser, Ele nos livra, mas se Ele não quiser, não tem problema, a gente morre. Mas não vamos deixar de servir esse Deus. Jogado no fogo, aquecido 7 vezes mais, os homens que levaram eles morreram ali, quando chegaram perto da fornalha. Mas eles, dentro do fogo, a Bíblia diz que não havia, quando eles saíram vivos, você está sabendo que eles saíram vivos, né? Né, irmão Deucília? Saíram vivos. Quando eles saíram vivos, eles não tinham nem cheiro de fumaça, mas alguma coisa queimou. O que queimou? Não só os homens, as amarras queimaram, e eles saíram nem cheiro de fumaça. Deus queimou só as amarras, só o que era preciso. Deus foi cirúrgico, tocou no ponto necessário. Deus sabe, conhece cada detalhe da sua vida. Ele sabe muito bem. Fica tranquilo. Confie, seja fiel, busque conhecer mais o teu Deus.